Oi Paulo, boa tarde, tudo bom? Paulo, eu tô com aquele CNC que você nos mandou, que estava com problema de inicialização, né, que ele apagava e tal. E a notícia que eu tenho para te dar não é muito boa, viu? Aliás, não é nada boa. Veja só, essa imagem que você está vendo aqui é da placa principal do CNC, da placa master dele, tá? E quando você tirou o equipamento da máquina, quer dizer, na realidade eu não sei se foi você que tirou, se foi algum eletricista, mas talvez se deva ter pego o CNC na mão e você viu como ele estava extremamente contaminado com óleo, né? Tá escorrendo óleo do CNC, que é esse óleo de corte da máquina, né? Que a máquina utiliza para refrigeração da usinagem e tal. O que acontece? O CNC, ele por algum motivo, eu não sei se é a condição onde ele está montado na máquina, ou o ritmo da máquina, o que acontece? Que o CNC ficou praticamente debaixo do óleo, ele tá extremamente contaminado, tá? E esse óleo, ele não é um óleo puro, né? Ele tem umidade, ele tem água, óleo solúvel, tal. E o que acontece? Esse óleo contaminado também, né? Ele é extremamente nocivo para as placas, tá? Porque a placa está trabalhando ali, tem eletricidade nela, tal, e essa umidade do óleo solúvel, ele entra em reação com a parte elétrica das placas e acaba gerando corrosão, né? Corrosão eletrolítica, tá? E veja só a situação que está essa placa aqui. Eu acabei de desmontar ela do CNC e não cheguei a limpar, a descontaminar ela, tal. Mas até para você ter uma ideia da escala que a gente está falando, tal. Isso aqui é uma ponta de uma agulha, tá? Isso aqui é uma ponta de uma agulha e para você ter uma ideia da escala, do tamanho dos componentes, né, do que a gente está falando aqui. Na imagem, ela não parece ser tão pequena assim, mas a gente está falando de coisa de milímetros aqui, né, fração de milímetros. E aqui, aonde você olha na placa, ela tem resíduo de óleo, tá? Ó, isso aqui, por exemplo, é o conector da Ethernet. Até não sei se você usa aí, mas veja como ele tá. Tem óleo escorrendo aqui de todo lado, né? Tá vendo? Agora, o que é o problema? Repare, deixa eu procurar uns pontos aqui que vai ilustrar bem o que eu estou falando, tá? Repare aqui, ó. Deixa eu ver um ponto onde dá para ver melhor. Existem pontos de corrosão das trilhas e que causam os problemas, as instabilidades e os problemas no funcionamento do CNC, né? Veja só, isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma ilha de conexão. Essa ilha aqui, ela está intacta, ela está bonitinha, está com essa aparência aqui do metálico brilhando, né, que é o estanho da solda. Agora repare em outros pontos da placa, como principalmente aonde tem um acúmulo de óleo. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, aqui já se instalou um processo de corrosão, tá? Deixa eu ver outros aqui, ó. Aqui onde tem, ó, veja bem, ó. Esses terminais aqui que você está vendo aí de solda, né, são terminais do conector dos cabos que vão para os acionamentos, para os periféricos, né? Repare que tem terminais aqui que estão íntegros e tem terminais que têm oxidação causado pelo óleo e pela umidade, né? Ó, isso aqui também, ó, é uma ilha de conexão,
e aqui já começou o processo de corrosão, tá vendo? Ela deveria estar igual essa aqui, né? Mas não, ela está com o processo de corrosão já avançado. Essa ilha de conexão, ela vai para dentro da placa e leva a trilha que vai ligado nela, leva para dentro da placa e faz conexão com outros componentes, né? Com outras trilhas, outros componentes. E quando ocorre de corroer essa ilha de conexão, ela interrompe o sinal e aí não dá para prever qual que é o comportamento. Ele pode simplesmente parar de funcionar alguma função ou alguma coisa, ou até mesmo parar de funcionar o equipamento inteiro. E repare que tem muitos pontos aqui que está com esse problema. Aqui tem outra que está iniciando já o processo. Ó, isso aqui é um componente, é uma resistência. Olha como que está corroída a solda dele, a conexão dele com a trilha que vai conectado nele, né? Tá vendo isso aqui? Eu não sei se essa conexão está perfeita ou se ela já está comprometida, né? Veja só. E isso aqui é o lado de cima da placa, porque a placa ela tem o lado de cima, o lado de baixo, onde vai soldados outros componentes, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo virar essa placa aqui para você ver a parte de baixo dela, como que ela está crítica. Ó, repare que todo lugar que a gente vê tem óleo escorrendo na placa, né? E veja só, ó, olha esse componente aqui, ó. Os terminais dele já estão em processo de corrosão aqui avançado, tá vendo? Causado por um acúmulo desse resíduo de óleo, né? Tá vendo aqui outros, bastante componente aqui. Então, essa aqui já está num processo bem avançado também, essa parte aqui. Então, o complicado é que corrosão não volta para trás, tá? Onde esse processo ele começa, ele não volta. Então, acredito eu que essa placa aqui ela já esteja condenada, tá? Eu vou fazer um processo aqui de descontaminação que a gente costuma fazer nos equipamentos para fazer essa limpeza, né? A base de ultrassom, e para a gente ter uma ideia de como está a situação por baixo dessa camada de óleo, por baixo dessa camada de onde já começou a corroer, né? Então, daí eu te atualizo e te passo a situação, né? Se essa placa ainda tem condição de ser recuperada ou se ela vai precisar ser trocada, mas raramente eu pego o equipamento nesse estado aqui e que dá para recuperar, tá? Já aconteceu de recuperar, mas a chance é remota, tá? Dá para ter uma ideia da situação como que tá aqui. E é aquela história, né? A esperança é a última que morre, mas ela tá bem crítica, essa placa. E essa é a placa mãe, né? Tem outras placas aqui que também estão mais ou menos nessa mesma situação. Então eu vou dar sequência aqui e daí eu te atualizo, beleza? Até mais, obrigado.